que é melhor, amortizar o prazo ou o valor da parcela no financiamento imobiliário? Olá, eu sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. Para dar continuidade à nossa série especial sobre financiamento imobiliário, estamos com a Débora Pesotti, ela que é correspondente bancária da Caixa. Débora, seja bem-vinda. Obrigada, Fabi. Muito prazer estar aqui com você. Débora, afinal, o que é melhor, amortizar o valor da parcela ou o prazo do financiamento imobiliário? Depende. Eu costumo dizer que depende muito da necessidade do cliente. Uma vez que a amortização vai ser sempre feita no saldo devedor, o cliente tem essa opção de reduzir o valor da parcela ou reduzir o prazo. Se a ideia for terminar de pagar o financiamento o quanto antes e o valor da parcela cabe no orçamento dele tranquilamente, amortizar o prazo, sem dúvida nenhuma, é a melhor saída. Mas muitas vezes a necessidade do cliente é reduzir o valor da parcela. Então, nesse momento, ele pode optar pelo valor da parcela. Não sendo não é uma necessidade, tá? Que ele toda vez opte pela mesma situação. Ele pode ir intercalando, inclusive. Ah, entendi. Então, por exemplo, se eu hoje amortizar o valor da parcela, na próxima vez eu posso amortizar o prazo. Sim, pode ser que nesse momento a sua necessidade seja reduzir o valor da parcela por alguma situação que você esteja passando de forma temporária. E aí depois você pode focar em reduzir o prazo, caso a parcela caiba no seu orçamento tranquilamente. E é possível fazer a simulação dessa amortização? Sim, a Caixa disponibiliza um aplicativo que é o App Habitação, disponível gratuitamente lá na loja de aplicativo. E o cliente consegue fazer a simulação sem intermédio de ninguém, nem de correspondente. Os clientes acabam brincando, né, com essas informações, porque é possível ele colocar um valor lá para saber quanto reduz do saldo, para quanto vai a parcela dele, mesmo antes de tomar essa decisão. Aliás, o aplicativo serve para que ele tenha essa base para a tomada de decisão. Débora, uma dúvida. Eu já tentei fazer aqui no meu financiamento imobiliário atual as amortizações. E aí, quando eu vou fazer essa simulação, eu escolho o prazo. Geralmente, eu costumo escolher o prazo. Às vezes eu coloco um valor X, fala que o valor da minha parcela está aumentando. Pouca coisa, às vezes R$ 1, R$ 2, né? Só que se eu aumento mais um pouquinho, ele reduz mais do que aquele outro valor. É normal? O que acontece? Sim, a gente não pode esquecer que toda parcela tem a incidência da TR. Então, vai haver diferença, inclusive, na forma do indexador que foi escolhido lá no início, né? E também a forma de amortização, saque ou price. Isso faz toda a diferença no financiamento e muitas vezes o cliente só percebe agora, na hora de amortizar. Ah, entendi. E tem o melhor, se é saque ou price? Também depende. Por quê? Na price, as prestações são fixas. Sim. Né? Então, faz com que o cliente tenha ali um maior controle do que ele vai pagar. Na saque, as parcelas são decrescentes e muitas vezes, muitos clientes querem começar pela saque justamente por causa dessa forma decrescente. Porém, por exemplo, tá? Quando eu fiz o financiamento da minha casa, eu já estava no segundo financiamento, eu teria uma parcela de R$ 1.500 pela saque, R$ 1.200 pela price, tá? Se eu escolhesse a saque, eu teria que pagar cerca de 5 anos para eu chegar em R$ 1.200. Porque é decrescente, mas não é de um dia para o outro. Ela vai diminuindo, mas bem pouquinho. Então, voltando no depende da necessidade do cliente. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, é muito comum o cliente escolher price. Por quê?
Ele compra apartamento, ainda que seja sem condomínio, tem aquela taxa condominial. Então, entre o valor da parcela do financiamento e essa cota condominial, já daria aquele valor de parcela da saque, né? Agora, o cliente que tem essa possibilidade de escolha, sem dúvidas, no final do pagamento, ele vai ter pago menos juros se ele tiver escolhido a saque. Aproveitando esse gancho, o cliente ele pode escolher entre saque e price? Sim, mas a escolha é feita por ocasião do financiamento, ou seja, lá no início, na aprovação do crédito, ele tem esse poder de escolha. Uma vez assinado o contrato, ele não pode fazer essa modificação. Eu lembro que nos meus 2 eu tenho um financiamento ativo, mas eu já tive um outro. Não foi me dando a opção de escolha. O correspondente precisa dar opção de escolha para o cliente. E ainda que o cliente não tenha condição de fazer a escolha, porque às vezes a renda dele não atinge. Ah, tem a questão da renda, Tem então. a questão da renda. Muitas vezes o cliente quer fazer pela saque e ele não consegue. Pela renda dele, o valor de financiamento que ele precisa, ele só consegue se ele for enquadrado na price. Mas ainda assim, a gente precisa passar para o cliente. Mas por quê? A renda não é a mesma para price e para saque? A renda é, mas pensa que o valor da parcela na saque começa maior do que na price. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei de R$ 1.500 a parcela, a renda do cliente teria que ser aí R$ 4.500, né? Para ele poder ter uma parcela aí de 30%, né? E às vezes os 30% não é suficiente porque ele já tem algum comprometimento financeiro, por exemplo, ou porque a renda dele é baixa mesmo, ele não consegue, mas ainda assim a gente costuma explicar para o cliente o porquê dele não ter conseguido se adequar. Entendi. Voltando ainda ao meu exemplo da amortização, me desculpa, mas eu vou dar exemplos aqui, não exemplos, é um exemplo. Eu vou fazer a amortização pelo saque, aí eu escolho pelo prazo. Eu coloco lá R$200 para amortizar. Ele vai aumentar um pouco o valor da minha parcela e diminui lá no valor, na quantidade de parcelas pelo aplicativo mostra, né? Então você está diminuindo uma parcela. Se eu colocar 400, ele não reduz a quantidade de parcela. Aí, se eu coloco 600, ele já reduz mais 2. O que acontece? Porque eu coloquei 200, reduziu uma parcela. 400, na minha cabeça, deveria reduzir 2 parcelas. Isso tem uma explicação, um motivo? Então, você já tinha feito alguma amortização antes? Já. Porque, assim, em tese, quando a gente fala de saque, por exemplo, tá? Nós temos, na mesma parcela, parte você devolve para o banco, que é um percentual do que você pegou emprestado, e parte é juros. E assim, 70% da parcela é juros, né? Então, no começo da amortização, dá a impressão que a gente está pagando muito mais parcelas quando se amortiza o prazo. Por quê? Porque todos os juros estão lá. Agora, quando você vai amortizando, esses juros tendem a diminuir até que chega um momento que não tem mais juros, né? Ou esse juros está muito menor e um proporcional muito menor, muito abaixo do valor da parcela em relação a isso. Sem contar a questão da incidência da TR quando a gente vai fazer a liquidação do contrato ou até mesmo as amortizações. Então, não é uma lógica, por isso que precisa sempre fazer a simulação. Isso acontece também lá no início, quando o cliente vai fazer o financiamento. Por exemplo, é muito comum a gente deixar no prazo máximo, né? 420 meses, 360. Às vezes você reduz ali 1 ano, 2 anos, a parcela não aumentou nada, continua a mesma coisa, mas você está financiando em menos anos do que o prazo final. Entendi. Ou seja, vai tudo depender a condição, a necessidade do cliente ali no momento. Tudo. Direito e financiamento bancário tem uma coisa em comum que é essa palavra, depende. 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 Então, é por isso que é importante fazer a simulação do financiamento imobiliário. Sempre. Obrigada, Débora, aqui pelos esclarecimentos. Até o próximo vídeo. Eu que agradeço. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal. Até o próximo!